Olá, pessoal. A gente vai para um restante de aula, portanto, tá? Que ficou da nossa sexta-feira. Inclusive, foi explicado que eu posso tanto fazer ela na sexta-tarde, que ela não está inclusa dentro do período da noite, né? Como posso postar aos sábados, né? Portanto, vai hoje, então, para vocês, né? Assim, vocês têm uma brechinha aí de ontem para hoje. E quando eu postar aos sábados, gente, eu sempre vou dar alguns dias a mais para o retorno, então, da atividade referente a essa aula, então, tá? Então, vamos lá iniciar. Bom, então temos aqui a continuidade, então, né, das aberrações cromossômicas e ela está intimamente ligada aí as formas que ocorrem, então, dessas mutações, né, dessas aberrações cromossômicas decorrente de, de alguns fatores aí que acabam ocorrendo em relação ao número, né, a quantidade, a estrutura desses cromossomos, então, no momento da divisão celular, tá? Então, a gente vai dar andamento e falar um pouco mais sobre as trissomias, tá? E essas trissomias estão dentro lá, né, daquelas alterações cromossômicas relacionadas à quantidade aqui, tá? Então, eu tenho um número de cromossomos que não é o número ideal, portanto, da espécie tratada, que nesse caso a gente está falando então dos seres humanos, né? Bom, a trissomia também é uma aneuplodia, tá, gente? Então, está relacionada a essa alteração cromossômica, tá? Então, é onde a gente, nessas trissomias, a gente tem uma presença de 3 cópias de um cromossomo, ao invés da gente ter 2. Então, a gente sabe que um cromossomo ele é formado por 2 cromátides, né, irmãs ali, e só que no cariótipo dessa pessoa, a gente vai ter então a presença de um cromossomo que é duplo e mais um cromossomo. Então, é um a mais que está participando, que está aí dentro desse cariótipo, então, tá? Bom, essas trissomias mais comuns também recém-nascidos, né, que a gente vai falar um pouco delas, é, é sobre essa trissomia do 13, que é chamada de síndrome de Patau, tá? Então, essa trissomia, existe outras também com variados outros números aí do cariótipo, que é a trissomia do 18, que já vai causar síndrome de Edwards, trissomia do cromossomo 21, que é a mais conhecida, né, que a gente sabe que é a síndrome de Down, e várias outras aí que existem, né, e que acabam trazendo, então, sejam eles defeitos físicos ou mentais para essas crianças, tá? Bom, a princípio, então, essa síndrome de Patau, que é uma síndrome, então, que ocorre lá no cromossomo 13, ele acaba, então, trazendo, né, e sendo caracterizada por esses defeitos físicos, tá? Inclusive, é, problemas mentais também, tá? Ah, outros fatores, outros agravantes vêm junto também com essa síndrome, né? Que está relacionada a problemas cardíacos também, tá? Trissomia do 3 também é conhecida como síndrome de Patau, né? Porque esse era o sobrenome do médico que identificou, portanto, essa anomalia, tá? Então, a gente sempre tem um nome relacionado a essas
trissomias que ocorreram e que cada pessoa que identificou, normalmente essa síndrome ficou caracterizada com esse nome desse descobridor, tá? A trissomia do cromossomo 18, olha, a de Edwards, então, né, síndrome de Edwards, é acompanhada por graves problemas mentais e também físicos, e a maioria dos pacientes, então, olha, não sobrevivem além de um ano, tá? Isso é uma média também, né, de estimativa de vida, né? Lógico que alguns acabam sobrevivendo mais, ou por ter um atendimento médico melhor, mas que normalmente não ultrapassa tanto a isso, tá? Devido a esses agravantes, então, e esses problemas, torna-se até mesmo inviável, né? A vida longeva acaba não ocorrendo então, tá? E a síndrome do cromossomo 21, que é a de Down, né? É uma condição também que frequentemente é acompanhada por graves deficiências mentais e também deficiências em relação à fisiologia também dos sistemas e órgãos que a gente já vai ver. Bom, então a síndrome de Down, olha, ela pode ainda aparecer em três formas, tá, gente? Não existe um único Down. A gente sabe que existem variados graus, né, dessa síndrome, em que a gente pode ter crianças com menores problemas e outras tendo esses problemas muito mais agravados, tá? Então, por isso que ela pode aparecer em forma de trissomia simples, tá? Que é a mais comum, é a mais prevalente de acontecer, em torno de 95% desses casos de Down estão relacionados a essa trissomia simples, tá? Então, ela é caracterizada pela presença de um cromossoma a mais, então, lá no cromossomo 21. Então, a gente sabe que a gente tem 23 cromossomos, né? Então, as duplinhas lá dentro do cariótipo, tá? E onde a gente tem 21 cromossomos, então, 22 cromossomos, então, autossomos, e mais um par de cromossomos, então, que a gente chama de cromossomo sexual, tá? Então, olha lá, a gente tem essa trissomia simples e ocorrendo assim casualmente, isso é, aleatoriamente. Ela pode acontecer nessa gravidez, ou na outra não, ou acontecer nessa e na seguinte, e na próxima também. Uma coisa que não temos controle, portanto, né? Temos algumas probabilidades que podem ser estipuladas, né? Por um estudioso aí em genética, né? Em estudos genéticos humanos, que ele pode ali associar uma porcentagem de ocorrência ou não nessa ou na próxima gravidez, tá? Mas que ocorre totalmente aleatório, tá? Então, é um risco. Assim, então, portanto, nessa trissomia do, do simples, nessa trissomia simples de Down, então, ela, na fecundação, portanto, essa célula com dois cromossomos 21 une-se a outro com um cromossomo 21. Então, eu tenho lá um par certo no pai, por exemplo, e a mãe é que está trazendo 3 cromossomos no 21. Então, a gente já tem, por início, na mulher, sobrando um 21, tá, gente? Então, olha lá, na junção dos dois e depois essa célula que formou uma única, porque foi fecundada, o que vai acontecer? Ela vai começar a passar por outras divisões celulares, tá? Que vai gerar o quê? Uma célula, portanto, com trissomia. Se eu já tenho problema onde não houve uma disjunção, né, inicial e eu tenho lá essa mulher, então,
com esse cariótipo contando uma trissomia no 21, se ela, né, engravidar, provavelmente, então, nós teremos também, então, se é que esse ovócito já levou, né, essa aleatoriedade e levou essa célula que não fez a disjunção, então, nós teremos aí, então, uma síndrome de Down ocorrendo, tá? Bom, então, olha, ela vai originar essa célula com a trissomia, apresentando um total de quantos cromossomos? Porque depois que ocorre essa fecundação, gente, eu tenho os, né, se forem normais, eu tenho 23 do pai e 23 da mãe, que vão somar 46 cromossomos, que é o cromossomo da espécie humana. Porém, se eu tenho um pai que vem com 23 cromossomos, uma mãe que já tem um problema, né, e está trazendo ali, então, um cromossomo a mais no par 21, eu vou ter 47 cromossomos quando essas duas se fundirem. Portanto, eu vou ter um cariótipo diferenciado, portanto, nesse novo ser, tá? Então, sendo 3 ali, né, desse total, sendo 3 dele, o cromossomo 21, portanto, né, trazendo esses 3 cromossomos. Então, essa característica acaba sendo transmitida através, então, da divisão mitótica para as demais células embrionárias. Se a mitose ela reproduz duas células filhas idênticas, esse mesmo erro continuará sendo estabelecido dentro daquele novo ser. Então, olha lá, essa condição é conhecida há mais de um século, né? E também por um médico chamado John Langdon Down. Então, por isso é que leva o nome também desse descobridor dessa síndrome, tá? Então, um estudioso foi lá ver e realmente no cariótipo ocorria, portanto, essa trissomia do cromossomo 21. Então, verificou semelhanças físicas entre essas crianças que apresentavam algum tipo de deficiência intelectual. Portanto, quando a gente tem um cariótipo, então, de uma pessoa, né, com essa trissomia, a gente vai representar dessa forma. 47 cromossomos, que daí, né, eu não tenho mais o número que é o normal de um cariótipo, então ao invés de 46, eu tenho 47, por isso eu represento com o número 47. XX, se por acaso, aqui, gente, olha, deixa esse aqui para lá, isso aqui porque está falando, se for mulher, né, 22 mais o da mulher, ou se for um homem, os 22 autossomos mais de um homem, tá? Então, estou mostrando aqui. São os 22 mais aqui 23, né? Então, essa pessoa vai apresentar depois, na formação dela, 47 cromossomos, porque eu tenho um a mais, tá? XX, porque é mulher. Então, aqui eu sei uma mulher com 47 cromossomos, né, de cariótipo. E onde está esse erro? Se eu sei que seres humanos têm só 46 cromossomos, eu tenho que apontar esse diagnóstico desse cariótipo. O erro está aqui, ó, no 21. No 21, e por que esse sinal de mais? Porque eu tenho um a mais. Então, eu sei que existe um a mais, porque está sobrando um no cromossomo 21, tá? Então, fica estabelecido dessa forma. Se for um homem, eu represento de que forma? 47, que é o número do cariótipo que ele tem, de número de cromossomos, né? Tá um sobrando a mais. XY, porque é um homem, mais 21, porque esse erro acontece, portanto, essa trissomia ocorre, portanto, nesse cromossomo 21, ali junto com o par, né? Bom,
Esse erro também, gente, olha, ele pode ocorrer lá conforme a gente falou, né, já na outra aula, por translocação. Então, tem essa síndrome de Down ocorrendo aí por translocação, que também apresenta, olha, uma prevalência menor que a trissomia simples, tá? Ocorrendo cerca de 3 a 4% dos casos. A translocação pode ser aleatória ou então herdada, né? Se essa pessoa já apresenta, então. Ela é caracterizada, então, pela presença do par do cromossomo 21 e composta de mais de um cromossomo ligado a outro, geralmente ao cromossomo 14. Olha lá. As manifestações dessa síndrome, então, nesse caso, são semelhantes à da trissomia simples. Então, a gente tem vários tipos, né, de ocorrências dentro de uma mesma síndrome, que é a síndrome de Down, tá? E tem, aqui ocorre através, então, de mosaico, tá? Então, essa forma, ela é mais rara e ocorre apenas em 1 a 2% dos casos. Também apresenta ocorrência aleatória, né? Então, ela pode ocorrer agora, como não é necessariamente obrigatória ocorrer. E, nesse caso, os gametas apresentam, portanto, 23 cromossomos e dão origem a uma célula com 46 cromossomos. Porém, né, nas próximas divisões celulares, ocorre então essa não disjunção do cromossomo. Aí, né, naquele par 21. E aí a célula começa a apresentar então 47 cromossomos. Então, com base nisso, essa característica passa a ser transmitida às outras células e assim o indivíduo apresentará então células tanto com 46 e com 47 cromossomos. De ambos, os dois números, então, aí, do normal e as outras, então, que sofreram essa mutação. A síndrome de Down, olha, diferente das outras síndromes que a gente falou, né, anteriores, então, de Klinefelter lá antes, então ela é uma aneuploidia autossômica, portanto, tá? Então, ocorre, lá a gente falava que era do par sexual. Aqui não, é em relação aos cromossomos autossomos, tá? Não o que define a sexualidade, e sim aqui dentro dos restantes 22 cromossomos. Então, nós temos aqui o aumento desse número de cromossomo 21, que ao invés de eu ter apenas um par, eu tenho um cromossomo a mais aqui, tá? E por essa razão também é chamada de trissomia do 21. Entre as características aí dessa pessoa, então, desse indivíduo com Down, ó, pode apresentar o que podemos citar de baixa estatura, então eles não são tão altos, tá? Além disso, eles apresentam também uma prega palpebral, tá? Então, existe essas preguinhas nos olhos, tá? A língua, ela é bastante fissurada, então parece que é toda cortada a língua. Normalmente, esses indivíduos ficam de boca entreaberta, eles não conseguem mantê-la fechada por muito tempo, né? Se fecha logo, ela entreabre, tá? Por isso que muitos têm muitos problemas também de ter saliva escorrendo, porque não tem muito esse controle muscular de mandíbula, tá? Temos ainda também, olha, uma prega transversal contínua na palma da mão, tá? A mão normalmente é curta, é larga e tem alterações na impressão digital. Normalmente, olha, a gente olha as linhas das nossas mãos e elas formam até letras mesmo, né? E elas vêm em diversas direções. Esses indivíduos, então, que têm o Down, gente, é uma linha, então, onde ela atravessa a mão.
é uma linha única, né? E muitas vezes essa linha ela é bem proeminente mesmo, tá? É uma característica típica mesmo desses indivíduos portadores de Down. Bom, a gente diz que é conhecida, portanto, né, com essa conhecida como a síndrome do 21, tá? E ela, então, olha, é caracterizada pelo comprometimento, portanto, intelectual do indivíduo, que pode ocorrer em diversos graus, tá, gente? Pode ser menos ou mais. Ah, cardiopatia congênita também, então ele já traz problemas cardíacos, né? E que vão se agravando ao decorrer da idade, tá? Entre outros, temos também problemas de audição, visão também, tá? Então, ocorre aí uma série de fatores que acabam decorrendo num agravamento da saúde desses indivíduos. Além disso, olha lá, então tem a deficiência, né, que a gente falou, que essa gravidade pode ser variável, a intelectual, hipotonicidade, que é essa falta de força muscular, então a gente nota, eles não têm uma musculatura definida também, tá? Problemas de audição, respiração, visão e fala também, né? E isso também decorrente até mesmo da deficiência intelectual, tá? Distúrbios do sono, eles podem dormir muito pouco também. Obesidade, eles podem não ter controle na quantidade ingerida, tá? Eles, alguns não têm aquele stopzinho que fala, chega, deu, eu já comi bastante, eu tô cheio. Ele pode comer, 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 comer e comer muito, tá, gente? Distúrbios da tireoide, doenças como leucemia, Alzheimer, doença cardíaca estrutural, como cardiopatia congênita, diabetes, tá? Então, podem apresentar um tempo de vida menor, né? Uma longevidade menor do que pessoas que são consideradas, né, dentro da normalidade, tá? Mas, olha, essas expectativas, né, há muitos anos atrás, essas crianças realmente não viviam muito tempo. A média de vida desses indivíduos, gente, é muito difícil chegar a 25 anos, né? Era uma faixa que era estabelecida e que, literalmente, eles não viviam muito além disso. Hoje, não, nós vemos idosos, né? Esses portadores de síndrome de Down, idosos lá, com os pais velhinhos e eles também já idosos também. Então, o acompanhamento desde os primeiros momentos de vida, gente, né? Um tratamento diferenciado, isso pode levar uma longevidade aí de vida bastante grande, tá? Que hoje gera em torno de 60 anos, tá? Bom, embora também esses portadores da síndrome de Down apresentem maior probabilidade de ter aí desenvolver muitas doenças, eles também, por outro lado, eles têm menor probabilidade de desenvolver, por exemplo, arteriosclerose, pressão alta, infartos e alguns tumores também. Diagnóstico, tanto dessa, gente, como algumas outras trissomias também, ou outras anomalias que acontecem, elas podem ser realizadas durante a gestação ainda, tá? Então, pode ser realizados, então, alguns exames, principalmente entre a 11ª e a 14ª semana de gestação, tá? Que normalmente fazem esse ultrassom morfológico fetal para avaliar, então, a translucência nucal, tá? Também, olha, o exame pode sugerir, então, essa ocorrência de síndrome de Down. No entanto, os exames de amniocentese,
e amostras das vilosidades coriônicas é que confirmam realmente esse diagnóstico, tá? Síndrome de Down também pode ser diagnosticada após esse nascimento da criança e em um primeiro momento com base nas suas características, né? Que elas são bastante marcantes também, tá? Uma vez ali sugerida, né? Ao identificar, ao visualizar, portanto, essas características, então aí, para confirmar, literalmente, é realizado, então, esse exame, esse cariótipo, então, aí, do estudo dos cromossomos para confirmação da síndrome. O exame de cariótipo, então, vai auxiliar na determinação desse grau de risco também, olha, do casal vir a ter outro filho com síndrome de Down, tá? Tratamento dessa síndrome de Down, gente, né? Deixei até aqui porque nós temos um dia, né, especial para esses portadores da síndrome, que é o dia 21 de março. Então, olha lá, a síndrome não tem tratamento, tá? Então, no entanto, existe essa assistência dada por profissionais e é uma equipe que a gente, né, de diversas especialidades, então, a, 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 é, multi fatores que vão trazer aí um melhor tratamento, né, uma melhor adequação desse sujeito, então, para essa vida que a gente tem atualmente, né, para ele melhor se integrar. Então, a partir disso, além então do profissional médico também, olha, fonoaudiólogos auxiliam então a melhorar a fala, psicólogos também, né, vão trabalhar certos comportamentos que a gente pode ter aí também alguns que são mais agressivos, né? Então isso vai ser trabalhado, fisioterapeuta para trabalhar a tonicidade muscular desses indivíduos, e outras que pode, ó, ecoterapia, que é utilizada também, cavalgadas, né? Animais junto com esses indivíduos, para que eles, né, se integrem mais, é um tratamento bem inovador. Hidroterapia, né? Então, fazer então exercícios na água, que é um amortecedor, a água por si só, então não vai promover dano se for fazer exercícios fora, né? Como a gente tem academias aí, então dentro da água, a água permite executar exercícios com uma segurança maior, ainda mais eles que são mais delicados. E esse acompanhamento deve ser iniciado o mais breve possível. Quanto mais cedo também, pessoal, trabalhada as deficiências que esse indivíduo tem, esse desenvolvimento pode ser muito grande desse indivíduo, que ele pode perfeitamente se integrar em qualquer ambiente, tá? Então, dependendo ali desse grau, né, de comprometimento que ele tenha, isso pode ser trabalhado e muito bem e ter uma qualidade de vida e principalmente o que é esperado, a autonomia da pessoa, né? Porque normalmente a gente sabe que tem uns que são totalmente dependentes de um cuidador, né? Seja ele mãe, seja ele os pais em si, sejam avós, parentes, ou seja um cuidador contratado especialmente. Então, essa autonomia traz assim, tanto para o sujeito quanto para a família, nossa, uma libertação mesmo, né? Uma superação. Então, nós temos, olha lá, algumas características, né, que ocorrem aí com essa síndrome, que a gente tem os,
Por que que ocorrem, né? Como elas ocorrem, então? A gente sempre fala que essa doença está muito relacionada também à idade da mulher, tá? Então, a gente sabe que nós já nascemos com os nossos ovócitos, né? Que eles estão desde antes do nascimento com a gente e vão até o final da vida. Se uma mulher tem 15 anos, os ovócitos dela têm 15 anos. Se ela tem 30 anos, os ovócitos têm 30 anos. Se ela tem 40, os ovócitos vão estar com a mesma idade. Então, pode sim, ao correr desse tempo, ou, se ela não tem essa hereditariedade de trazer já consigo essa trissomia, pode ser desenvolvida, tá, gente? Isso é assim, independente, tá, gente? Independente de raça, cor, de grau social, seja do que for. Qualquer pessoa, qualquer mulher pode estar acontecendo isso. Só a mulher? Não, pode ocorrer também com homens, né? Mas isso já pode, não porque os espermatozoides têm bastante idade. Isso não porque os homens renovam os espermatozoides até o final da vida, tá? Mas já decorrentes aqueles defeitos, né? Aqueles problemas que podem ocorrer durante a divisão celular, tá? Então, nós temos aqui, ó, dizendo que mulheres de 15 a 29 anos, então, existe uma ocorrência de um caso a cada 1.500 nascimentos. Se eu tenho mulheres de 30 a 34 anos, isso já desce, olha, quase que pela metade. Vai acontecer em um caso em 800. Se eu tenho mulheres que engravidam de 35 a 39, olha como isso baixa demais, gente. Um para cada 270 nascimentos. De 40 a 44 anos, um em cada 100. E acima dos 40 anos, olha, a chance é um em 50 de se ter, então, um, um filho com síndrome de Down, tá? Ah, aqui, gente, olha, eu coloquei algumas outras síndromes que podem ocorrer, tá? Que aqui tá um mix, tá? Que elas podem ocorrer com cromossomos lá, autossomos, tá? Com aqui em relação à deleção perda do braço do cromossomo, então aqui não é em relação a número, aqui é em relação à estrutura, tá? Mas um mix que a gente tem, portanto, desses casos ocorrendo, tá? Que é bastante grande. Então, acontece uma enormidade de síndromes, né? Como essas hipertricose, que é o crescimento exagerado de pelos pelo corpo, tá, gente? Isso é bem complicado também também está relacionado, ó, a autossômicos, tá? A cromossomos autossômicos. Então, ele ocorre bastante também, tá? Então, entre outros aí que acaba sendo até mesmo, olha, síndrome de Hutchinson-Gilford, que é chamado de progéria, né? Que é uma velhice. Então, crianças que têm essa aparência de velho, então. Isso, olha, já está relacionado o quê? A erros de codificação de proteínas, tá? Então, isso aqui já acaba sendo lá durante a transcrição, né? E a tradução de proteínas, portanto. E que tudo isso existe, assim, uma quantidade de fatores e variações que ocorrem gerando, portanto, essas síndromes, então, tá? Temos outras trissomias, né, que a gente já
deu uma comentada sobre o 13, então aqui eu deixei como é que a gente identifica, né? Então, tem 47, se é um homem, e eu identifico em qual cromossomo foi estabelecido, portanto, essa anomalia que foi que eu tenho mais um cromossomo lá no cromossomo 13. Em relação ao 18, olha, esse aqui que é o problema, então, existe mais um lá no 18. Isso aqui respondente ao sexo, se é homem ou se é mulher, tá? Olha aqui, existem outras trissomias também existentes. Olha, a 16, por exemplo, desencadeia um aborto espontâneo. Então, isso nem é levado a cabo, né? Então, já ocorre esse aborto e ele não prevalece, portanto, tá? Enquanto a trissomia do 9, olha, leva a malformações do crânio e do sistema nervoso. O número em cada nome refere-se ao cromossomo em questão, como a gente está falando, tá? Em alguns casos, os pacientes têm trissomia em mosaico, que a gente falou, tá? O que significa que o defeito, então, só aparece em certas células, como aquele caso que a gente vai ter células, portanto, com um número normal e com um número, então, mostrando essa aberração, essa diferenciação. Aqui a gente tem, ó, que acredita-se que a trissomia do 16 seja mais comum em humanos, enquanto a trissomia do 21 seja a forma mais comum em crianças viáveis, tá? Então, que permanecem vivas. É possível testar, então, essa trissomia, né, que a gente já sabe. É, e as mulheres que estão em risco, né, para essa condição, pode passar por testes pré-natais e verificar se há, através, né, principalmente do teste de amniocentese, portanto, tá? Em casos, né, em alguns casos, não todos, tá, pessoal, não é generalizado, os médicos podem recomendar, dependendo, portanto, tá, dessa trissomia, dessa anomalia que esteja ocorrendo, fazer com que, recomendar que essa gravidez possa ser interrompida, porque o bebê não é viável, tá? Alguns pais podem optar por continuar a gravidez por motivos éticos e morais, que daí o médico também não tem como interferir, tá? Então, cada pessoa tem os seus códigos de ética, os seus códigos morais. A gente não pode exigir que todo mundo pense tal qual a gente, tá? Então, devem ser respeitados e estabelecida assim a vontade sempre do casal, tá? Aqui, gente, eu só deixei porque uma que eu gosto muito de animal e dizer para vocês que essas anomalias, tá? Essas mutações não ocorrem só em seres humanos, ocorrem em todo e qualquer ser vivo, desde moscas, tá? Desde de pequenos insetos invertebrados a animais vertebrados também. Então, a gente tem isso ocorrendo o tempo todo e em qualquer ser vivo que tenha material genético, tá? A gente tem mutações em micro-organismos. É por isso que eles se diferenciam e como a gente vê, né? Daí esse maior trabalho, como a gente consegue perceber nesse momento que estamos tratando, né? Com um vírus problemático, em que não conseguimos achar ainda um meio específico de lidar com ele, tá? Já devido a essas características bem diferenciadas que a gente ainda não sabe também se ocorreu mutação. É necessário que esses estudos sejam realizados frequentemente para que isso seja estabelecido, tá? Então, isso ocorre o tempo todo, então,
uma diversidade de animais, né? Não somos os únicos, não, o problema não ocorre só com a gente. Então, a gente tem aqui, olha, principalmente albinismo ocorrendo bastante com animais, onde a gente tem problemas genéticos, então, trazido de herança genética, tá? Onde esses animais nascem sem a pigmentação, portanto, ficam brancos, ao invés de serem, né, dessa forma, ou serem totalmente rajados, né? Eles nascem totalmente com essa pelagem branca, então. Isso porque estava já no DNA da mãe ter esse gene lá escondido lá e uma prole que acabou nascendo, nasce albina, portanto, tá? Mesma coisa nos macacos. Posso ter aqui, ó, má formação ocorrendo também, tá? Em diversos graus aí. Bom, ficamos por aqui então, gente. Acho que a gente fecha agora em relação a mutações, né? E a essas aberrações cromossômicas, tá? Depois a gente tem mais um bocadinho de aulas aí para a gente terminar esse semestre mesmo, né? Porque a gente já está com o passo quase fechando agora o segundo bimestre, tá bom? Um abraço para todos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e tenham um bom final de semana. Até mais.